Dúvida, a grande inimiga. Você já parou para pensar a respeito de dúvida? As muitas dúvidas que bombardeiam o nosso coração no dia a dia. Nós temos dúvidas de tantas coisas. Duvidamos de tantas coisas. Não sabemos se ultrapassamos ou não. Na dúvida, não ultrapasse, não é verdade? Se fazemos isso ou fazemos aquilo. Se agimos assim ou agimos daquela outra forma. E muitas vezes, amados, nós estamos perdidos no meio de um mar de dúvidas. Não sabemos como proceder. Mas, será que Deus se agrada da dúvida? Será que ela é benéfica no nosso coração? Será que ela produz frutos bons? Será que você tem dúvida no teu coração com relação principalmente àquilo que é de Deus? Ao agir do Senhor, ao mover do Espírito Santo de Deus? Será que você tem convicção plena? Aquela convicção que te faz marchar, que te faz andar sem duvidar, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, mas segue em frente. Essa é a verdade que o Senhor quer de cada um de nós, que nós estejamos firmados na rocha. E é impossível que, firmados na rocha, tenhamos dúvida. É preciso estarmos atentos a esta realidade. Nós vamos orar. Senhor Deus, fala conosco, Pai. Dá-nos a revelação da Tua palavra, para que nós possamos marchar, que possamos seguir em frente, não abrindo de forma alguma espaço para a dúvida no nosso coração, Senhor. Fala, Pai, edifica-nos. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o que é dúvida? Dúvida é incerteza, é um sentimento de incerteza. É você não ter convicção de algo. É você andar meio que assim, meio torto, balançando para lá e para cá. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Não faço? Mas, na nossa caminhada com o Senhor, irmãos, não pode existir lugar para dúvida. Ela pode até bater a porta do teu coração, pode até bater a porta da tua vida. No entanto, nós não podemos de forma alguma abrir espaço, dar lugar. Porque todas as vezes que nós damos lugar à dúvida, o pecado é gerado. E a partir do momento que o pecado é gerado, vamos quebrar a nossa comunhão com o Senhor. Aí sim, as coisas ficam difíceis e nós não vamos conseguir andar, não vamos conseguir seguir em frente. Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Lerei para os amados. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu fiz com esta figueira. E não somente isto, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isto acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22, palavras de Cristo Jesus. Irmãos, esse texto chama-nos a atenção para algo interessante. Cristo fala que nós não podemos duvidar, se tiver fé e não duvidarem. Nós não podemos duvidar das promessas de Deus para a nossa vida, daquilo que Deus pode fazer na nossa existência, daquilo que Deus pode fazer por você, fazer por mim, fazer pela igreja, fazer pelo seu povo espalhado sobre a face da terra. Nós não podemos duvidar, porque a palavra é reta, ela é verdadeira, ela é forte, ela bate na nossa existência e chama-nos a atenção para uma vida de compromisso verdadeiro com o Senhor. Oh, glórias! Nós não podemos duvidar de forma alguma do agir de Deus. E sabias que nós duvidamos do agir de Deus? Quantas vezes nós estamos duvidando, será? Olha o será. Será que Deus age assim? Será que Deus fala comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus me ajuda? Será que Deus me abençoa? Será que Deus isso, Deus aquilo? Enfim. Nós temos, irmãos, uma sequência de palavras que denotam dúvida no nosso coração. E isto é mal, não é bom. Nós não podemos de forma alguma, irmãos, no meio das situações complicadas, colocarmos a dúvida, permitir que a dúvida cresça no nosso coração. Lembre-se, Deus nos ouve. Deus ouve a tua oração. Deus está pronto para abençoá-lo, para mover na tua existência. E nós não podemos de forma alguma abrir espaço para situações que nos afastem do Senhor. A dúvida parece que é um pecadinho pequeno, não é verdade?
ela é um tanto quanto insignificante. Nós não somos chamados a atenção com relação à dúvida. Geralmente passa desapercebido, passa como algo normal. A dúvida ela foi incorporada na nossa forma de viver que nós não mais vemos, não mais a enxergamos. E eis o porquê que muitas vezes as coisas não funcionam, as coisas de Deus não se manifestam na nossa existência. É preciso confiar plenamente. Confiar com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, porque Deus não se esquece de cada um de nós. Nós nos esquecemos de Deus. Quando abrimos espaço, por exemplo, para a dúvida, estamos, de certa forma, nos esquecendo de Deus, das suas promessas, da sua palavra para a nossa vida. Palavras imutáveis. A palavra de Deus não muda, irmãos, não muda. Aquilo que Deus tem para nós, o Senhor tem para nós. Entenda dessa forma. Se Deus tem uma bênção para a tua vida, Ele há de honrar a sua própria palavra. Há de acontecer, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas fazer e Ele tem sempre o melhor para os seus servos. Diz a palavra que, se nós que somos humanos, sabemos fazer boas coisas para com aqueles que são nossos amados, imagine Deus para com a tua vida. O que é que Ele pode fazer por ti? Entenda? Olha o que Deus pode fazer. Nosso amor falha o que sua misericórdia. O amor de Deus, perfeito, não falha, perene, com chuva ou com sol, com frio ou calor. Deus nos ama da mesma forma, firme, firme, firme. Portanto, amados, coloque-se nessa brecha. Creia naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Creia no agir do Senhor e certamente verás a glória do Todo-Poderoso. O texto que nós lemos, Jesus passou, havia uma figueira, procurou fruto, não tinha. O Senhor a amaldiçoou e ela secou. E os discípulos olharam e ficaram assim, poxa, como é que ele fez isso? E o Senhor diz, se vocês não duvidarem, farão coisas até maiores. Amém? Esta é a verdade de Deus para a nossa existência. Mas, é pecado duvidar? Será que é pecado duvidar? Eu quero ler para vocês Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ouçam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Lerei o mesmo texto na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, para que nós possamos compreender um pouco melhor aquilo que está escrito. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Irmãos, olha só o que diz o texto. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Se você não tem uma fé verdadeira, mas o que é fé? É crer, irmãos, é jogar-se nos braços do Senhor, é acreditar que Deus é com você, que Ele pode mudar a tua vida, Ele pode trabalhar o teu coração, Ele pode fazer coisas extraordinárias na tua existência. Isso é fé, é acreditar que Deus zela por você, que as promessas do Senhor são verdadeiras. Nós temos um problema sério com promessas. Um problema seríssimo com promessas. Quando nós olhamos a palavra, quantas promessas verdadeiras do Senhor para as nossas vidas. Só que nós não as aceitamos. Não as aceitamos e achamos que Deus não cuida de nós. Entra nesse caso a dúvida, e a partir do momento que a dúvida entra no nosso coração e nós não a cortamos, nós não fechamos a porta para ela, ela entra, cresce, ela produz e ela nos afasta do Senhor. Porque a dúvida produz incredulidade na palavra, nas promessas, no agir do Senhor. A partir desse momento, irmãos, a situação fica um tanto quanto crítica, porque nós vamos rejeitar o Senhor e a sua palavra para com a nossa vida. Queridos, o que falta-nos é acreditar de fato no Senhor. Eis o grande problema. É acreditar no Senhor.
O que falta-nos para que nós possamos ver a glória do Senhor, vermos o poder de Deus, vermos o Senhor se manifestar como está na palavra de Deus, como se manifestou a Davi, como se manifestou a Paulo, como se manifestou a Abraão e vai por aí, para que o Senhor se manifeste na nossa vida da mesma forma, nós temos que agir como eles agiram. E eles não duvidaram, eles creram na promessa do Senhor. Amém? Mas tem outro detalhe. O crer sem ação, a fé é morta. Não é assim? Fé sem ação é morta. O crer sem ação, nós temos que crer, irmãos, mas é preciso andarmos em direção ao Senhor, fazermos aquilo que Deus quer. Porque tem muito crente que crê, mas não faz nada daquilo que Deus pede. Isso não é fé, igreja. Não é fé. Na verdade, está entrando de uma forma muito sorrateira, de uma forma muito desapercebida, a incredulidade, a dúvida. A dúvida, ela é implantada no nosso coração, deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer e o mal se instala, as coisas não funcionam, deixamos de ver a glória do Eterno. Portanto, queridos, quando nós duvidamos, mas acordados, não permitimos que ela cresça, certamente não é pecado. Porque é uma dúvida que nasce, que aparece, mas a partir do momento que você duvida e continua crendo na tua dúvida. Olha só, muitas vezes nós cremos na nossa dúvida. Já aconteceu isso com você? Ah, será que Deus vai fazer? Nós passamos a crer na nossa dúvida em detrimento da promessa de Deus, da palavra do Senhor, do Deus imutável, do Deus que não volta atrás, do Deus que está pronto para te abençoar, porque Ele te ama acima de todas as coisas. O amor de Deus para conosco é incomparável. Nós não podemos entender, nós não podemos amar de forma alguma, jamais, jamais, como Deus ama-nos, como Deus nos ama. No entanto, irmãos, se nós duvidamos, certamente vamos deixar que as situações ruins cresçam no nosso coração. Duvidar do agir de Deus na nossa vida é errado, entenda isso. Não duvide do agir de Deus. Não duvide. Será que Deus pode fazer por mim? Não é esta a pergunta, mas uma afirmativa, imperativa. Deus pode fazer por mim. Tire a interrogação. Será que Deus pode? Não. Não é dessa forma que devemos olhar para o Senhor, mas sim, Deus pode. Deus pode. Deus todas as coisas pode, porque nada foge ao seu controle, nada foge ao seu poder. E na Bíblia encontramos alguns exemplos de pessoas que foram usadas poderosamente por Deus, porém que inicialmente duvidaram, mas não continuaram na dúvida. A mulher de Ló, ela duvidou, olhou para trás e ficou no deserto. Mas Sara, ela duvidou, mas quando ela viu o poder de Deus, ela creu. Foi uma dúvida inicial, como é comum a nós. Será que Deus pode fazer? Aí você passa e cai no racional e vê a glória do Eterno e você crê e você diz: Senhor, faz na minha vida, move na minha existência. Assim foi com Sara, veja, Gênesis capítulo 18, versículos 12 até o 15. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Olha só, é o Senhor dizendo para Abraão: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? O que é difícil na tua vida? Qual a tua dificuldade? Para de rir do Senhor, porque nada é demasiadamente difícil. Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Oh, glórias! Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Queridos, Sara inicialmente, quando ela ouviu a grandiosidade da promessa, gente, era uma véia, já era uma senhora, uma anciã, já era uma velha, diz que havia cessado as coisas comuns à mulher, já havia cessado, e aparece o Senhor e diz: olha, vocês terão um filho.
E ela riu. Mas como? Olha a dúvida que surgiu. Como posso eu ter um filho? Já sou idosa, já sou velha, já sou uma anciã. O meu senhor, ou seja, o meu esposo, já é um velho. Já é um senhor. Como posso ter um filho? Veja como as dúvidas batem em nossos corações. Assim foi com a Sara. Assim foi com ela. Ela ouviu do próprio Deus. Inicialmente ela não creu, ela duvidou, mas não permitiu que a dúvida crescesse e tomasse lugar na sua existência. A partir do momento que você duvida, porém, não permite que ela cresça. Certamente são situações comuns a nós como seres humanos. Mas, se a Sara continuasse dizendo: olha, eu não acredito, não é possível, eu já sou uma senhora idosa, muito idosa, como é que isso vai acontecer? Não acredito, não aceito. Certamente teria pecado contra o Senhor, provavelmente teria perdido a bênção. Queridos, é preciso estarmos atentos com todas as promessas, com o agir de Deus para com as nossas vidas. E eu quero ainda fazer uma ressalva com relação a promessas, porque nós estamos vivendo uma cultura em que, quando fala-se de promessas, lembramos logo dos profetas, não é verdade? A promessa, eu tenho que ter um profeta que há de levantar e declarar uma promessa, declarar uma bênção ou coisa parecida sobre a minha vida. Usufrua primeiro dessas bênçãos e promessas que estão aqui. Usufrua primeiro delas. Porque se vocês darem lugar às promessas de Deus para os fiéis, para os seus filhos, não sobrará tempo para profetas nas vossas vidas. É evidente que o Senhor pode usar alguém para trazer a palavra. Com certeza pode. Pode? Claro que pode. Mas cuidado. Nós temos as promessas de Deus que são suficientemente fortes e direcionadas à minha vida e à tua vida de uma forma direta. E não tem espírito de engano, é só você tomar posse delas e viver a verdade de Cristo. Fácil dessa forma. Amém? Portanto, é pecado duvidar? Depende. Se você duvida inicialmente, aquela dúvida natural do ser humano, será que vai acontecer? Mas depois que o Espírito Santo te envolve, toca no teu coração e você tem certeza, não, vai acontecer, porque Deus é o Todo-Poderoso, não é pecado. Mas se você persiste na dúvida, se você alimenta a dúvida, certamente hás de perder a comunhão com o Todo-Poderoso e as coisas irão de mal a pior na tua vida. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, é impossível agradar a Deus. Amém? Ainda, simplesmente acredite. Olha só, é simplesmente acreditar. Nós temos que acreditar na promessa de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Ouçam. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Qual é a promessa? Que Deus cumprirá a promessa. Veja que interessante. Guardemos firmemente a esperança, a fé, a convicção, a certeza, o alicerce que nós temos, aquilo que nós professamos como fé, guardemos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Oh, glórias! Está faltando isso muitas vezes na vida da gente. E nesses últimos tempos, irmãos, tempos de cumprimentos de profecias, é o Apocalipse que está chegando, a volta de Cristo. São os momentos finais sobre a face da terra, em que o remanescente é escasso. Poucos querem, de fato, viver a fé verdadeira em Cristo Jesus, mas estão deixando-se iludir por ensinamentos que não procedem do Senhor. Ainda Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém? Nós temos aqui duas afirmativas do Senhor. Primeiro, amados, que é preciso guardar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso alicerce é confiar no Senhor. Esse é o primeiro passo. Segundo, depois que você guarda, prepare-se para ver a glória do Senhor.
prepare-se para ver as promessas de Deus. E ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amados, nós sabemos que muitas vezes não recebemos aquilo que Deus tem para nós, ou que a nossa palavra não se cumpre, não se realiza, porque falta-nos o crer verdadeiro no Senhor. Muitas vezes você ora por alguém, mas aquela oração descomprometida. Eu vou orar, um proforma, tipo assim, quer oração? Vou orar. Mas será que Deus vai agir? Será que Deus vai cumprir a minha oração? Vai honrar a minha oração? Quantas vezes ora-se desta forma? E ainda lá no seu quarto, no seu lugar de oração, no qual você pede a Deus a tua bênção, fala com Deus, conversa com o Senhor. Mas a convicção na tua oração, a convicção no teu falar com Deus, a convicção naquilo que você afirma ao Senhor, falta-nos essa convicção, irmãos, falta-nos isso. E quantas vezes nós somos detentores da promessa? Promessas, vou colocar assim, promessas naturais, não promessas específicas, promessas pessoais, que o Senhor também tem promessas pessoais específicas para a tua vida, mas aquelas promessas meio que generalizadas, que se aplica a todos, e você olha e diz, mas, ou, eu acredito, mas, aí você coloca um tal de um mas. A partir do momento que você coloca esse mas, você está dizendo para Deus, eu acredito mais ou menos. Eu acredito mais ou menos. A promessa é que Deus te guarda, que Ele te abençoa. Aí você coloca um mas, porque o teu momento é de dificuldade. O teu momento é de provação. O teu momento não é o melhor. Aí você interroga a Deus, mas. Você afirma, mas. Será que Deus há de fazer alguma coisa por mim? Será que Deus está olhando por mim? Será que Deus não me abençoa? Será que Deus não me ouve as nossas orações? Será que Deus não me ouve? Mas por que Deus não me ouve? Mas por que é assim? Irmãos, creia. Simplesmente creia. Simplesmente creia. Simplesmente creia. Nós temos muitos textos na palavra que mostram-nos momentos em que as pessoas estavam numa situação difícil demais. E ali, no clímax da dificuldade, o Senhor abriu uma porta, o Senhor moveu de uma forma sobrenatural, Deus agiu de uma forma grandiosa. Nós precisamos acreditar nisso. Qual é o clímax da tua dificuldade? Qual é a tua parede? Olha, a parede que está na tua frente. Creia. Simplesmente creia. Creia, gente. Eu gosto muito daquela passagem, já citei algumas vezes, em que o povo de Israel, saindo do Egito, depararam-se com o Mar Vermelho pela frente. Meu Deus, sair do Egito para morrer no deserto. Tinha um mar na frente. Qual é o teu mar? Qual a tua dificuldade? Simplesmente creia. Simplesmente creia. Correram para Moisés, Moisés recorreu ao Senhor e o Senhor abriu o mar. É assim que acontece, amados, mas nós temos que crer, nós temos que confiar, porque Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas, Deus é soberano e nada está longe ou fora do seu alcance, fora do seu poder. Deus pode todas as coisas fazer, e a palavra nos promete isto, que Deus zela pelos seus, que Deus abençoa os seus filhos, que Deus move em favor dos seus filhos. Creia, creia, creia. Mas nós abrimos o espaço entre a duvidazinha pequenininha, quase insignificante, aquela que sorrateiramente entra por debaixo da porta. Nós nem sentimos que ela entrou. E colocamos em xeque as promessas de Deus. Eis aí, nós, pobres mortais, misericórdia, pobres mortais, olhamos para Deus e o questionamos. Será, Senhor? Ó, Senhor, mas tu podes fazer alguma coisa? Será, Senhor? O que acontece? Morre-se.
Morre-se. Morre-se, porque a fé, ela é assassinada naquele momento. A fé é destruída. Porque a partir do momento que você coloca Deus em xeque, questiona Deus, aquele que é o nosso inimigo maior, ele olha para nós, abriu a porta. Abriu a porta. Sabe quem é o nosso inimigo? Satanás. Ele olha para nós, olha para a tua vida, olha para a vida daquele que colocou a dúvida do mas, do será. É uma portazinha pequenininha, insignificante, que foi aberta, mas grande o suficiente para ele injetar no teu coração, para que ele coloque dentro da tua vida toda sorte de males, toda sorte de males. É assim que o inimigo age, irmãos. E sabe o que acontece? A dúvida era pequenininha, você apenas questionou Deus, será Deus? E você vai crescendo nesse questionamento, vai abrindo a porta cada vez mais. E aquilo que o diabo injetou no teu coração vai crescendo, vai dominando a tua vida, vai frutificando e chega um ponto que você chuta Deus em definitivo da tua vida e fica solto nesse mundo lamentando pelos males da tua existência. É assim que o maligno faz. Fique atento. Tudo isso fruto de uma dúvida pequenininha. Talvez, se fôssemos usar uma tabela de medidas, talvez 1 milímetro de dúvida. Ou uma escala até inferior a isto, mas o suficiente para que o maligno venha e faça uma desgraça na vida daquele que abre espaço. Queridos, fiquemos atentos, fiquemos atentos. Números capítulo 23, versículo 19. Ali está escrito: Deus não é homem para que minta. Amém? Deus não é homem para que minta, para que erre, para que fale, para que deixe-nos jogados ao léu, para que nos abandone. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha só, irmãos, nós temos todos os alicerces necessários. Um alicerce firme para crermos no Senhor e seguirmos em frente. Seguirmos em frente. E eu quero testemunhar com vocês a respeito dessa obra na qual nós estamos. Missão Cristã Vivos. Tem dias, amados, que as coisas parecem que não dão certo. Você olha para a obra e você não vê o engajamento das pessoas, o envolvimento das pessoas, parece que tudo está solto. Parece que tudo está solto. Aí eu me pergunto, será Deus? Será Deus? Mas, quando eu não acordo para essa situação, o Senhor levanta aquela ali e diz, será? Levanta a pastora Tenilza, me puxa a orelha e diz, será? Olha como Deus faz. Será? Olhe para a obra. Olhe para aquilo que Deus está fazendo nesta obra. A construção. Nós começamos aquela construção com R$400 na conta. Foi isso, pastora? R$400. Nós procuramos o nosso pedreiro e falamos, vamos começar a obra. Ô, glórias! Está quase pronta. Está quase pronta. Com R$400. Olha o que Deus faz. Sabe, amados, Deus multiplicou 400 vezes 100. 100 vezes mais. É assim que Deus faz. Mas o passo foi dado. Nós acreditamos, confiamos. E, quando a dúvida quer bater no coração, mas Senhor, cadê o povo? Aí a pastora chama a minha atenção. Veja o que Deus tem feito. Veja o que Deus tem feito. Aí o Espírito Santo toca no meu coração e diz, quem te falou que são multidões? Onde está escrito que será multidões? Onde está escrito? E essa semana o Espírito tocou no meu coração e disse, terão fome de ouvir a palavra de Deus. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E eu tenho uma irmã muito preciosa que mora no Nordeste.
E ela estava falando exatamente isso. Eu quero congregar. Eu tenho fome e sede, mas eu não tenho onde congregar, porque todos os locais que eu vou está marcado pela força do homem, pela vontade do homem, pela palavra do homem. É a palavra de Deus que se cumpre nos últimos tempos. E nós estamos aqui, amados, com a palavra de Deus, firmados na rocha. É o Senhor que nos abençoa. Ô, glórias! Simplesmente acredite. Mas, pastor, você não tem vergonha de falar isso? Eu não, sou ser humano, amados. Eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Se eu não vigiar, eu não chego amanhã. Se eu não cuidar da minha vida, daqui a 10 minutos eu caio. Eu nego Deus. Eu abandono o Senhor. É por isso que ele diz que é preciso vigiar. Vigilância contínua. Eu não sou super-homem. Não, de forma alguma. Nem existe super-homens. Mas somos seres humanos debaixo da graça, do cuidado, do zelo, do amor do Senhor, e é Ele que nos coloca de pé. Diz a palavra que é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortalece. A nossa força vem de quem? Não é essa a promessa dele na palavra? É só confiar. É só confiar, gente. É a promessa simples de Deus para a nossa existência. Mas vamos lá. Como combater a maldita dúvida? Como combater? Irmãos, a dúvida só poderá ser arrancada do coração do ser humano quando ele olha para Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Veja, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eis aí, irmãos, a promessa. Eis aí como combater a dúvida. É necessário fé. Fé naquilo que esperamos. O que é que nós esperamos? Deus. O mover do Senhor, o agir de Deus, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé verdadeira. E a partir do momento que eu abro meu coração para essa realidade, tudo há de tornar-se uma realidade, tudo há de tornar-se uma verdade na minha vida, tudo há de tornar-se uma verdade. Romanos capítulo 10, versículo 17, complementa essa afirmação de Hebreus. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, tudo resume-se em Cristo. Oh, glórias! Hebreus fala a mesma coisa. Tudo aponta para Cristo. Cristo é tudo. Queres vencer? É Cristo. Olhe para Cristo. Viva Cristo. Creia em Cristo. Seja de Cristo. Seja de Cristo. Oh, glórias! E assim, irmãos, teremos força para rejeitar toda a ingerência do mal na nossa vida. Toda força do mal será quebrada. Quando o maligno levantar-se para tocar na nossa existência, nós levantamos a nossa mão e o repreendemos em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que teremos poder para colocar Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Ê, bênção! Crês nisso? Viva essa verdade. E você verá como será diferente a tua vida. Viva isso. Mas, para combater a dúvida, é preciso conhecer a palavra. E conhecer a palavra é meditar na palavra. A palavra é o verbo. O verbo é Cristo. Mais uma vez, Cristo. Quando nós lemos essa palavra, quando nós mergulhamos nela, nós teremos subsídio suficiente para que haja fé no nosso coração. Teremos as promessas enraizadas aqui dentro. E vamos viver pela palavra e teremos o mover do Senhor, porque a nossa fé nos colocará em contato direto com o Mestre e as promessas dele há de cumprir-se na nossa vida. Crês nisso? Viva. É preciso viver. Portanto, amados, querer vencer sem conhecer o verbo, sem conhecer a palavra, é uma caminhada suicida. É tipo aquela história. É ultrapassar na dúvida. É ultrapassar na dúvida. Na dúvida, não ultrapasse. O que é isso? Você vai numa estrada, uma curva, um carro na sua frente.
vou ultrapassar nessa curva. O que será que vem de lá para cá? Não entra? Não é assim? Na dúvida, não ultrapasse. Mas, a partir do momento, amados, que nós colocamos a nossa vida na presença do Todo-Poderoso, teremos forças para seguirmos em frente. O Senhor há de manifestar-se na nossa existência. Cresceremos nele. E como é que nós vamos crescer? Na oração. Para que você cresça com Cristo, para que você cresça na comunhão com Cristo, é necessário que haja oração. E às vezes nós não oramos. E quando nós não oramos, que comunhão verdadeira nós poderemos ter com o Senhor? Como poderemos ter comunhão com o Todo-Poderoso? Queridos, para que você entenda, apenas uma analogia, para que nós possamos, esse grupo que está aqui reunido, para que nós possamos ter uma comunhão íntima, verdadeira, aquela comunhão de eu chegar na tua casa, direto na tua geladeira e abrir a porta, isso é comunhão, é intimidade, abrir a geladeira dos outros. Mas para que isso aconteça, eu tenho que sentar muitas vezes com você e conversar contigo. Eu tenho que conversar com você, eu tenho que criar laços contigo. Isso gera intimidade, confiança. Eu preciso conversar incansavelmente com Jesus. Eu tenho que conversar continuamente com o Senhor. Nós temos que desenvolver uma vida de comunhão, de oração. Uma vida de oração. Amém? É preciso orar. Orar sem cessar. E a partir do momento que eu conheço a palavra, que eu tenho comunhão com o Todo-Poderoso, aí vem a manifestação da glória do Senhor na minha vida, porque o Espírito Santo há de mover poderosamente. E tudo aquilo que o Senhor tem prometido há de manifestar-se, há de acontecer. Mas é fruto da nossa comunhão com o Senhor. Se você não tem comunhão com o Todo-Poderoso, se a tua vida é mais ou menos assim, aquela vida mais para lá, mais para cá, meio termo, enfim, como é que você pode experimentar de fato a glória de Deus na tua vida? Eu vou fazer uma pergunta para que você possa responder para si mesmo. E se aparecer dúvida, o negócio vai de mal a pior. Você de fato ama Jesus? Entendendo que amar a Jesus implica em guardar os seus mandamentos, conforme ele afirmou em João? Tu amas Cristo? Se ficou na dúvida, será que eu amo de fato? Será aquilo outro? Conserta ainda hoje. Acerte-se com o Senhor. Amém? Quando nós amamos a Cristo, nós vamos viver a verdade dele. E ele diz, quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Esta é a verdade de Cristo para as nossas vidas. Amados, hoje eu quero fazê-los pensar a respeito da dúvida. Será que ela está presente no teu coração? Será que ela está presente na tua vida? Se tiver, é tempo de confessar pecado e agarrar-se a Cristo Jesus. Amém? Oh, glórias! Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover de forma poderosa na nossa vida, dando-nos a convicção plena, a certeza plena, Senhor, que não haja lugar em nosso coração para a dúvida, que não haja lugar na nossa existência, Senhor, para pensarmos, ó Deus, de forma equivocada a respeito do Teu poder e da Tua glória, mas que tenhamos convicção plena, que Tu ages, que Tu moves, que Tu fazes coisas maravilhosas acontecerem na nossa existência. Ó Deus, toma Teu povo, firma Teu povo, Senhor. Ó meu Deus, dá-nos convicção para que nós possamos seguir em frente contigo. Esse é meu clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 968